Bom dia. Todo mundo acordado aí? Amém. Eu não podia deixar de honrar também esses caras que têm feito ministério aqui comigo, o Beto e o Zenga e as esposas, né? A Fernanda, a Gabi, que realmente a gente tem... É realmente muito, não difícil, mas é muito grande a conferência, tudo que a gente faz, mas realmente, como todo ano a gente fala, né? É uma grande bênção poder fazer e trabalhar junto com vocês, gente. Nós temos realmente sido nesses dias e tem sido muito bom, e aqui está o resultado. Tem sido uma bênção esses dias por causa de vocês. Quero honrar vocês demais. Honrar a minha esposa também, pastora Raquel. Te amo muito. Mulher mais linda desse salão. Vem cá, dá um beijo em mim. Meu pai, tô brincando. Honrar os meus pais, pastor Davi e pastora Mônica, por realmente investirem nas nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje é por causa deles dois, por causa do presbitério, né? Os meus avós que estão aqui também, pastor Samuel, pastora Lígia, muito obrigado. A gente nós estamos aqui hoje por causa do investimento de vocês. Essa nova geração inteira aqui, ó, são vocês dois, vocês quatro. Estão todo mundo aqui por causa de vocês. É fruto daquilo que vocês plantaram 50 anos atrás, 20, 30 anos atrás. A gente tem visto realmente as promessas de Deus realmente se concretizarem nesses dias. A gente está muito feliz com isso. Como o Zenga falou, o pastor Wagner, né? Zenga, os mais íntimos. Eu sou o Pedro, eu cuido aqui dos adolescentes, para quem não é daqui da igreja, e também estou muito feliz por essa galera que está aqui participando do Geração Livre. E, esse Geração Livre tem sido demais. Quem tem sido muito abençoado? Caramba, o Pedro do Borel ontem já ministrou uma palavra tremenda, daí depois a gente foi impactado com o louvor do Gabriel Guedes, depois veio o Vitor aqui, ministrou também algo do coração dele, o Flavinho, a banda aqui. Realmente a gente já tem sido muito cheio. Se fosse só isso, já estaria suficiente, porque realmente Deus já tem falado muito conosco. Mas eu creio que Deus tem mais para as nossas vidas, e nessa manhã, quero dizer que eu orei muito por esse tempo, que já fazem meses que nós temos orado por esse tempo, não só eu, mas nós, a equipe tem orado muito por esse tempo, orado por vocês, orado por esses dias. Em particular, na minha vida, eu tenho orado muito por aquilo que eu ia ministrar, falar, e Deus me incomodou muito sobre um assunto. E o tema, se eu pudesse dar um nome para a mensagem, seria manifestando a presença de Deus. Para você que está anotando, coloca isso, manifestando a presença de Deus. Eu quero falar sobre a manifestação dos filhos de Deus. E eu quero usar um versículo que Jesus, ele fala em Mateus capítulo 5, ele fala a respeito de ser sal e luz. Eu vou falar muito, vou entrar nesse versículo, vou discorrer sobre esse versículo. Mas antes eu queria falar sobre a gente manifestar a presença de Deus aqui na terra. De sermos realmente embaixadores de Cristo e manifestar realmente aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas para fora. Parecido talvez com o que o pastor Flavinho ministrou ontem, a gente viver aquilo que a gente prega. Muitas vezes, isso daí é um clichê, né? Todo mundo já escutou isso. É muito fácil falar. O difícil é você viver. É muito fácil você falar algo, você dizer, mas quando chega na hora da prática, quando chega na hora de você viver aquilo que você está falando, aí que mora o problema. E a minha expectativa é que realmente a gente possa manifestar a presença de Deus. Mas antes de eu entrar nessa parte de manifestação, eu queria ler alguns versículos que falam a respeito... Jesus também, no capítulo 24, falando a respeito do final dos tempos. Eu estava lendo sobre esse versículo, Deus me incomodou muito. Eu sempre ouvi minha avó e meu avô falando assim, além de Deus é fiel, que é uma frase muito forte da minha avó sempre fala isso. Deus é fiel, o tempo todo, né, vó? Outra coisa que minha avó sempre falava, desde pequenininho eu lembro disso, Jesus está voltando, Pedro. Jesus está voltando, a vovó vai ver Jesus voltar. Mas se a vovó não ver Jesus voltar, você vai ver Jesus voltar. É algo que, eu realmente acredito no que minha avó está falando. Eu não sei quanto tempo falta, mas eu sei que está perto. Eu não acho que está longe a volta de Jesus. Eu não acho que está longe o final dos tempos, né? E Deus começou a me incomodar, porque isso tem tudo a ver com a manifestação dos filhos de Deus. Se a gente sabe que o final dos tempos está realmente chegando, a gente precisa entender que é nossa responsabilidade manifestar
manifestar Jesus aqui na terra, mostrar para as pessoas quem Jesus é, através do nosso testemunho, através das nossas vidas, através daquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega. Mas eu queria ler com vocês então, capítulo 24 de Mateus, do versículo, acho que é o 4, até o versículo 8, fala assim, ó, Jesus respondeu, os discípulos, perdão, só para explicar o contexto, os discípulos começaram a perguntar a respeito do fim dos tempos, e Jesus ele começa a explicar, não só para os seus discípulos, mas para as pessoas que estavam ali, e ele fala assim, ó, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está falando sobre o fim dos tempos aqui. Mas é engraçado que se você discorrer e você começar a ler algumas coisas que Jesus fala, se encaixa perfeitamente ao tempo que nós vivemos hoje. Ele fala aqui sobre rumores de guerras, guerras acontecendo, ele fala a respeito de fome, reino contra reino, ele fala a respeito de terremotos, grandes terremotos, dores. O que tem acontecido hoje no nosso mundo? Ele fala aqui no final também que devido à maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas ele fala no final que aquele que perseverar, aquele que se manter firme, no fim esse será salvo. Outro versículo muito interessante, esse aí é Paulo falando para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Também é muito legal que Paulo fala para Timóteo. Ele fala assim, ó, também falando sobre os fins dos tempos. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E daí no final ele fala, afaste-se deles. É interessante que Timóteo também está falando que Paulo está falando para Timóteo a respeito do fim dos tempos. E ele relaciona uma série de coisas também que realmente, se você prestar atenção no mundo que você vive, na cultura que você vive hoje, a gente consegue se encaixar perfeitamente. Então quando eu olho para esses versículos, eu penso no que minha avó falou. Pedrinho, o fim dos tempos está chegando aí, ó. Jesus está voltando. Eu quero te falar isso. O fim dos tempos está próximo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quanto mais a maldade aumentar no mundo, quanto mais o terror, a gente olha para as guerras, nação se levantando contra a nação, terrorismos em todo lugar, a gente olha como a cultura do sexo tem cada vez mais confrontado a nossa vida, contra a cultura cristã judaica, cada vez mais poderes do mundo têm se levantado contra a própria igreja. E o que a gente percebe é que quanto mais a gente anda no tempo, mais próximo Jesus está de aparecer. Agora, a nossa tendência, ou a igreja se fecha as portas, e a gente faz um clubinho santo, super legal, onde a gente vai adorar a Deus, levantar as nossas mãos e gritar kumbaya, ou a gente vai abrir as portas e ser igreja lá fora. Ou a gente vai decidir manifestar a presença de Deus para as pessoas ao nosso redor. Sabe, quanto mais o mundo se tornar sujo, escuro, difícil de viver, mais a nossa luz deve brilhar. Mais a gente deve fazer a diferença. Mais nós somos chamados a manifestar a presença de Deus e fazer diferença no nosso mundo. Isso faz parte da nossa responsabilidade como cristãos. Isso faz parte da nossa responsabilidade como igreja. A gente não pode se fechar. Existe uma parte muito importante para a gente poder pregar a palavra, que é o lugar secreto, que é muito importante. A gente precisa disso, é o nosso alimento.
mas também existe a nossa responsabilidade de sair lá fora e pregar o Evangelho. Pregar com todas as nossas forças. Amém? E é engraçado, eu pesquisei no Google isso. Coloca lá no Google, 7 sinais para o fim dos tempos. Caraca, você vai encontrar tudo quanto é coisa. Porcaria, né? 5 pistas de que Jesus está voltando. Eu poderia colocar aqui no telão e mostrar para vocês tudo quanto é coisa que aparece. Mas verdadeiramente, Jesus está voltando. E um versículo que fala, que é claro sobre a manifestação dos filhos de Deus, você conhece ele, é Romanos capítulo 8, versículo 19. Fala assim esse versículo. Você conhece, porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, o que Paulo está falando também para os romanos aí? Que a criação ela aguarda com expectativa a nossa manifestação. As pessoas lá fora, a natureza, tudo está aguardando, está esperando que eu e você pregue. Nós iremos lá no mundo e a gente começa a pregar, abrir a nossa boca e pregar a palavra e o Evangelho, pregar aquilo que a gente vive, falar, ser proposital naquilo que a gente vive. Mas é muito legal que a gente precisa olhar para entender melhor esse versículo 19, a gente precisa olhar para o versículo 18, porque ele completa o que o versículo 19 fala. Fala assim, ó: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Como a gente conecta esses dois versículos e por que me chamou tanto a atenção? Presta atenção, a manifestação, ela é necessária para que um dia a glória seja revelada. Ela não é uma condição. Deus pode manifestar a sua glória quando Ele quiser. Mas veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 8. Esse versículo 8, ele complementa o versículo 9. O que ele quer dizer? O mundo realmente está terrível. Mas para que a glória seja revelada, e realmente as pessoas estão com uma expectativa, nós precisamos manifestar Deus na terra. O que significa isso? A gente pode apressar a volta de Jesus. Quando a gente, é lógico que tem o tempo determinado, ninguém conhece nem o Filho, o próprio Jesus falou isso. Mas a realidade é que existe uma responsabilidade nossa. Existe algo que Deus colocou, Ele quer usar os seus filhos para poder manifestar a sua glória. E faz parte da nossa realidade entender isso e manifestar. Você está entendendo o que eu estou falando? Você manifestar Deus lá fora significa a glória de Deus ser revelada lá fora. Você levantar a sua voz e proclamar aquilo que você acredita, resulta na glória de Deus sendo manifesta e na volta de Jesus. Isso é sua responsabilidade e minha responsabilidade. Faz parte do nosso chamado. Então a igreja precisa demonstrar, e a gente precisa ter um senso de urgência. Meu pai ministrou no domingo passado e eu anotei algo incrível que meu pai estava ministrando. Em certo momento da mensagem ele falou sobre um senso de urgência. Ele falou que a gente não tem tempo a perder. A gente não pode mudar o nosso passado. Nós não conseguimos mudar. Eu não sei o que você viveu até agora. Eu não sei as marcas que você tem no seu coração, as coisas que você já passou. Mas uma coisa eu sei, Deus tem te transformado não para você ser egoísta e manter aquilo que você tem recebido para você mesmo, mas Deus te transforma todos os dias para você poder transformar as pessoas que estão ao seu redor e transformar as pessoas que estão ali fora. Então isso faz parte de uma responsabilidade nossa, minha e sua, de vivermos essa realidade, de entendermos que existe um senso de urgência. Jesus está voltando, cara. Tem aquele teu amigo que o destino dele já está traçado. Ele vai para o inferno, porque ele não conhece Jesus. Isso pode até assustar, né? Se tiver uma pessoa que não é cristã, não conhece Jesus, pode até assustar, mas essa é a verdade, é o que a Bíblia fala, que quem não tiver aceito Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas estão destinadas a ir para o inferno. E um dia eu e você teremos que prestar conta diante de Deus das pessoas que estavam ao nosso redor. Isso é sua responsabilidade. E isso precisa causar algo nos nossos corações.
A manifestação é nossa responsabilidade, não é uma opção. É uma responsabilidade de todo cristão manifestar a presença de Deus lá fora e ser a diferença. Amém? Está comigo? Então a gente precisa desse senso de urgência, a gente tem que viver o hoje. E agora eu quero entrar em Mateus capítulo 5. Mas para mim poder, eu quero responder uma pergunta que Pedro faz, que é muito legal, inclusive tem a ver com o fim dos tempos também. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 11. Quero ler com vocês. Eu quero, através da pergunta que Pedro deixa no final, quero responder através da resposta de Jesus em Mateus capítulo 5. Fala assim, ó: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha o que Deus está declarando aqui. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem ao arrependimento. E para que todos cheguem ao arrependimento, é necessário que nós preguemos a palavra de Deus. O dia do Senhor, porém, continuando, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. E daí o mais legal que chama a atenção, no final do versículo 11, visto que tudo isso será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que você e eu sejamos? Que tipo de pessoa é necessário que eu e você sejamos? Eu quero responder essa pergunta que Pedro faz. Olha que legal, Pedro, assim como Paulo em Romanos, ele fala a respeito da volta de Jesus. E mais uma vez ele linka a volta de Jesus com a manifestação dos filhos de Deus. Existe um link entre essas duas coisas, entre a volta de Jesus e a manifestação da igreja. E daí ele fala no final, para que realmente Jesus chegue e volte à terra, o que é necessário que você seja, quem você deve ser, para que isso aconteça? Eu quero responder essa pergunta de Pedro através de 2 pontos. 2 pontos que eu vou pegar em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Primeiro, nós devemos conhecer, primeiro ponto, devemos ser aqueles que conhecem a sua própria identidade. Se a gente, respondendo a pergunta, que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos, nós devemos conhecer a nossa própria identidade. A nossa identidade está ligada a ser sal deste mundo. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, fala assim, ó, eu não vou ler a parte da luz, vou ler só a parte do sal. Fala assim, vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora. E olha que interessante, agora eu paro, não vou falar sobre ser luz. Vocês são sal da terra. Vocês são. Jesus não falou, vocês serão sal da terra. Jesus fala o quê? Vocês são. Ele fala a respeito de quem nós somos, a nossa identidade. Enquanto a nossa cultura e o nosso mundo tenta moldar quem nós devemos ser, dizendo que nós somos, nos taxando, até dos nossos pecados, as coisas que nós fazemos, Jesus, ele diz, vocês são sal e luz. Sal, vocês são sal, essa é a sua identidade. A gente é diferença no mundo. Eu comecei a estudar a respeito do sal, e talvez você já fez essa pesquisa, ou talvez você já ouviu até uma palavra sobre esse tema. Eu achei muito interessante, estudando a respeito das propriedades do sal, e do que o sal representa. Eu fui pesquisar, e eu achei muito legal. Quando Jesus ele fala a respeito de ser sal, nesse momento, no ministério de Jesus, ali no começo do seu ministério, ele estava falando a respeito de algo que todas as pessoas tinham contato, assim como a gente tem hoje também. Mas o sal tinha uma diferença no mundo de Jesus. Ele tinha um objetivo até maior do que os dias de hoje. Quando você pega o sal, na época de Jesus, ali no Novo Testamento, ele tinha 4 utilidades importantes. Tinha mais do que isso, mas eram 4 basicamente mais importantes. Primeiro, que é o do nosso tempo, ele salgava a comida. O tempero, você usava para ali salgar a comida. Segundo, ele era um preservativo para os alimentos.
e até hoje ele é também. Você coloca o sal na carne, ele vai manter. Eles não tinham refrigerador, não tinham geladeira ou freezer, nem nada disso. Então eles usavam o sal para manter, para preservar a comida através do sal. Mas tinha outros 2 pontos muito importantes do sal na época de Jesus. Primeiro, ele era um curativo de feridas. Um curativo de feridas. Muitas feridas eram tratadas através do sal. Eles colocavam sal nas feridas e limpavam as feridas. Eu sei que até parece estranho para a gente, mas na época, inclusive, eles pegavam, estava lendo sobre isso, a recém-nascidos, eles limpavam com o sal, uma propriedade que o sal fazia, realmente matava os micróbios, e isso fazia com que os bebês saíssem limpos, enfim, era a maneira deles limparem. Então, era um curativo de feridas. E o quarto ponto, que é muito importante, era uma forma de pagamento. Era uma forma de pagamento, o sal. Sabe que a palavra salário, no português, ela deriva do latim de sal. Porque na época de Jesus, os romanos eram pagos com sal. Eles não eram pagos nem com ouro, muitas vezes eles eram pagos com quilos de sal. Algumas nações que eram dominadas pelos romanos, que eram ricas, eu estava lendo a respeito inclusive da Síria, que era um lugar que tinha muito sal, eles não pagavam através do ouro ou da prata, eles pagavam com quilos de sal para o Império Romano, de tão importante que era o sal. E hoje, inclusive, como eu falei, a gente tem esse nome salário por causa da palavra. O que chama muito minha atenção? Por que Jesus nos chamou de sal? Talvez esses 4 pontos. Primeiro, você e eu, nós temos um valor muito alto. Eu e você temos um valor tão alto que um dia Jesus desceu aqui na terra e morreu por nós. De tão alto que é o meu valor e o seu valor. Essa é a nossa identidade. O diabo tenta falar que você não tem valor nenhum. Quando você peca, quando você cai, quando você tem as suas falhas, momentos de fraqueza. Mas Jesus, a todo momento que Ele te encontra, Ele não vem para te condenar, Ele vem para dizer o seu valor, Ele vem para falar, você é precioso para mim. Existe um preço pago, um alto preço que foi pago por você. Essa é a sua identidade. Isso faz parte de quem você é. Segundo ponto. Você preserva a cultura do reino aqui na terra. Você preserva, presta atenção, você preserva a cultura do reino aqui na terra. A gente foi feito, nós fomos criados, faz parte da nossa identidade, quem nós somos. Preservar o que Jesus falou, presta atenção. Se você olhar para a cultura, como a cultura muda a partir dos anos. Todos os anos, olha a cultura, 20 anos atrás do Brasil, 30, 40, 50 anos, a cultura sempre mudou, porque o diabo ele usa estratégias diferentes. Agora a palavra de Deus, a cultura do reino, permanece a mesma, é a mesma coisa. 2000 anos atrás, Jesus falava algo que a gente continua falando hoje, porque a cultura do reino é a mesma cultura para sempre. E a gente foi criado, nós fomos criados para cultivar e para preservar a cultura do reino aqui na terra. No meio de uma cultura que está tão corrompida, tão cheia de pecado, tão caída, nós fomos gerados para preservar a cultura do reino. Nós somos gerados para preservar a cultura do reino. Você foi feito para trazer tempero também para esse mundo. Sabe, as pessoas estão cansadas do que a cultura prega. São só mentiras. O amor não é verdadeiro, as coisas não são verdadeiras, a paz que eles tanto falam é falsa. Mas eu e você nós temos o tempero do céu. Nós somos o tempero, nós trazemos a identidade para as pessoas. Faz parte da nossa identidade. Uma cultura também, um mundo que está tão sem sentido nenhum. A gente foi colocado aqui na terra para trazer esse valor. E por último, você foi criado, a sua identidade é para curar feridas. Assim como o sal também era. Faz parte da sua identidade curar feridas, tanto naturais quanto espirituais. Essa é a sua identidade. Mas espera lá, algo muito importante que Jesus também fala. Ele fala assim, e se o sal perder o seu sabor? Qual que é o objetivo? Ele deverá simplesmente ser jogado fora, para ser pisado pelos homens, ser jogado fora pelos homens. E daí isso também me chamou a atenção, porque eu quis saber, eu nunca vi sal perder o sabor, você já viu isso? Alguém aqui já viu?
Eu fui atrás de entender o que é a molécula do sal, do cloreto de sódio, para entender se realmente o sal tem como perder o seu sabor. Por que Jesus falou isso? Se no nosso mundo hoje a gente nunca... Você já comprou um sal e depois ele perdeu a validade, depois de 2, 3 meses, e daí você não pôde mais usar ele? Alguém já fez? Eu nunca vi isso. Eu fui atrás para ver qual que era o sentido que Jesus estava falando, porque Jesus fala a respeito do sal perder o seu sabor, perder a sua identidade, perder a sua missão, né, como sal. E daí, estudando a respeito do Novo Testamento, principalmente da região que Jesus morava ali de Israel, o sal que era tirado, o cloreto de sódio, a molécula que era tirada no tempo de Jesus, diferente de outros lugares do Império, que a forma deles retirarem o sal, a grande maioria vinha do Mar Morto. E quando eles retiravam esse sal do Mar Morto, o que vinha junto eram vários tipos de minério junto com esse sal. E qual que era o problema? Muitas vezes, quando eles retiravam esse sal do Mar Morto, esses minérios, esses minerais, que também eram salgados, com diferentes tipos de clima, sol, eles corrompiam o sabor do sal. O sal ficava amargo. O sal não dava para ser usado mais na comida. O sal perdia a sua função como sal. E ele só servia para ser jogado fora, diferente dos nossos dias hoje. Isso chamou muito a minha atenção. Porque Jesus está relacionando a identidade de quem o sal é com cristãos. Esse sal que Jesus falou, ele tinha aparência de sal. Ele parecia que ele poderia curar as feridas. Ele parecia que ele poderia ser o tempero para o mundo. Ele parecia tantas coisas. Ele parecia realmente ser sal, mas na verdade ele não era sal. Você sabe que tem muitos cristãos, agora fazendo a analogia que Jesus fez, que tem aparência de cristãos. Vêm em reunião de cristãos, se reúnem num grupo de oração, vão na célula, mas na verdade não vivem como cristãos. Perderam a sua identidade há muito tempo atrás. E começam a viver como sem identidade nenhuma. Perderam o seu propósito como sal dessa terra. E o que Jesus ele relaciona, não é que não tem valor esse sal, porque realmente a gente sabe que pelo Espírito a gente pode ser limpo de novo, a gente pode ser restaurado da nossa identidade, e em quem nós somos. O sal ele perde, ele só serve para ser jogado fora. Mas o que eu quero dizer é que muitos cristãos têm aparência de cristão. Você sabe do que eu estou falando. Sabe falar como cristão, sabe orar como cristão, sabe, enfim, manter a pose. Mas na verdade, não são realmente sal e luz desse mundo. E o que Jesus ele quer dizer é que realmente a identidade foi perdida de alguns cristãos. De algumas pessoas que talvez eram sal, tinham essa identidade, mas com o tempo perderam quem elas são, se perderam. Deixa eu te falar algo, hoje eu quero acordar você. Eu quero te levantar. Quero te mostrar que a tua identidade não está vinculada ao teu pecado, não está vinculada ao que talvez os seus pais já falaram sobre você, ou o que você pensa de você mesmo, olhando para o espelho, olhando para quem você é, para as suas ações. A sua identidade está em Jesus Cristo. A sua identidade está naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, por você e por mim. A sua identidade, ela está presa nisso. Jesus morreu por você. E você, nesses dias, precisa se levantar e dizer, minha identidade é essa, é aquilo que Jesus fez na cruz por mim. E eu vou me levantar e vou me manifestar para fazer a diferença. Mesmo que no processo de manifestar a presença de Deus, existem algumas mudanças que precisam acontecer no meu coração. Eu vou mudar, mas eu vou me manifestar. Eu vou ser diferença, eu vou mostrar para as pessoas, eu vou curar as pessoas. Eu vou ser o tempero desse mundo. Eu vou preservar a cultura do reino. Eu vou levantar. Amém? Amém. Amém. Nessa hora Deus está restabelecendo a sua identidade. E eu quero falar sobre um assunto que tem muito a ver com isso. Atualmente um dos maiores motivos pelo qual cristãos perdem a sua identidade tem a ver com a cultura, a palavra cultura. Eu fui atrás dessa palavra para mim poder, eu achei muito interessante porque muito é falado da cultura disso, cultura daquilo, a gente fala tanto, e eu fui estudar para ver qual que é o significado da palavra cultura, o que ela representa para nós hoje. Eu fui atrás
A palavra cultura é simplesmente uma transmissão de valores, opiniões e comportamentos de um certo grupo. Por exemplo, o Brasil tem uma cultura, o Canadá tem outra cultura, Londrina tem uma cultura, sei lá, o Rio de Janeiro, Cambé também tem outra cultura. Uma faculdade tem uma cultura diferente de uma escola, de um primário. São culturas diferentes. Aqui na igreja nós temos uma cultura também, é ou não é verdade? A igreja de Nova Aliança, nós temos uma cultura de adoração, de oração, de uma palavra consistente, de pessoas chegando no horário para o culto. Estou brincando. Uma cultura. A gente tem uma cultura. Quis dar uma alfinetada aí em você nessa manhã. Mas existe uma cultura do reino de Deus também. E essa cultura é totalmente oposta à cultura do mundo lá fora, da cultura terrena e caída. E existe uma tensão, uma briga entre essa cultura no seu coração, enquanto você vive aqui na terra. E muitas vezes a gente não percebe que existe essa batalha. Que existe essa batalha entre a cultura do céu e a cultura da terra nesse mundo. A palavra cultura, ela vem da palavra agricultura, o que é muito engraçado, porque parece que ela complementa a palavra cultura. Mas se você olhar no latim, a palavra agricultura veio primeiro do que a palavra cultura. E qual que é o significado da palavra agricultura? É você plantar, tem a ver com você plantar, com muito esforço, fazer muita coisa, você criar algo. Da mesma forma, a palavra cultura tem tudo a ver com isso também. Tem a ver com você criar algo que nunca foi criado antes. O que é legal, porque Deus deu somente para os seres humanos, dos seres vivos todos, Ele deu a capacidade de eu e você, e de todos os seres humanos, criarem cultura. O que é cultura? O que tem a ver? A arte, a música, os hobbies, tantas coisas legais aí. Deus nos deu a oportunidade de criar tudo isso. Os animais, eles não conseguem criar cultura. Eles estão aqui no mundo só para sobreviver. Eles sobrevivem nesse mundo. Agora, eu e você, nós não estamos aqui só para sobreviver, a gente cria coisas, porque Deus deu esse poder para os seres humanos. Agora, qual que é o problema? Deus deu o poder de criar coisas, mas Ele também deu o livre-arbítrio. O homem teve a opção de criar coisas boas e coisas ruins. Então, no meio dessa cultura que a gente vive, a gente percebe que tem países que têm culturas lindas, organizado, coisas boas, mas a gente também vê corrupção, a gente vê falta de ética, falta de integridade, divisão, traição, atentados, faz parte de uma cultura, tantas coisas sendo criadas, porque Deus deu a opção, Deus deu a liberdade para os seres humanos criarem a cultura. Os psicólogos e os sociólogos, eles acreditam que tudo que nós valorizamos, desejamos, é um resultado direto da influência imposta pela nossa cultura, a influência que a gente está. O que quer dizer isso? Que muitas vezes nós não percebemos, mas a cultura está entrando no nosso coração e a gente nem se dá conta. A gente nem percebe que muitas vezes a cultura está influenciando as nossas vidas e está retirando o lugar da cultura do céu nas nossas vidas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples disso, porque é aí que a nossa conversa muda. Quero falar sobre alguns assuntos que com certeza você vai entender. Mudança de sexo para crianças de 12 anos de idade. Há 30 anos atrás, você imagina que num congresso nacional teria essa conversa? Há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje é uma realidade. É uma conversa cultural, como se fosse algo normal. A gente conversa como se fosse algo normal. Se a gente pegasse os meus avós, os meus pais, e conversasse sobre tesse essa mesma conversa 20 anos atrás, nunca que isso seria normal. Mas a cultura foi mudando e falando tanto sobre isso, que a gente acha que é algo normal de se conversar, sendo que não é normal. É errado isso. O aborto, 30 anos atrás também, 20 anos atrás, nunca que um aborto aconteceria, 1970. Mas hoje faz parte de uma conversa cultural, como se fosse algo normal. A nossa cultura, ela empurra isso para nós. Não, isso tem que ser conversado, a gente precisa falar sobre isso, sendo que não tem que ser conversado.
É lógico, a gente tem que dialogar, não estou falando isso, não estou falando que a gente tem que conversar, a gente tem que testemunhar da forma correta, não impondo o que a gente acredita. Mas o que eu quero mostrar para você é que a cultura está mudando, e eu e você não estamos nem percebendo isso. A cultura está sendo mudada e alterada, e a gente não percebe que a cultura terrena está cada vez mais caminhando para um lugar mais escuro, para um lugar mais terrível, para um lugar onde a gente, você começa a pensar, meu Deus do céu. Banheiros, é assim que fala, transgêneros, né? Quando que isso seria conversado? Um banheiro para homens e mulheres juntos. Isso tem sido conversado, inclusive, em academias militares, para ter isso em academias militares. Quando que isso seria conversado? Quando que isso seria uma conversa cultural? 50 anos atrás. Mas hoje faz parte de uma conversa cultural, porque o mundo tem cada vez mais, como eu falei, mudado os valores, as prioridades. Isso tem influenciado cada vez mais. A gente não percebe a invasão da cultura terrena nas nossas vidas e no nosso coração muitas vezes. Tem um provérbio chinês que eu estava lendo que chamou muito minha atenção. Deixa eu ler para vocês. Fala assim, ó. Se você realmente quer saber como a água é e como ela está mudando, não pergunte ao peixe. Por quê? Não é porque o peixe não fala. Lógico. Mas é porque o peixe está dentro da água. E a água começa a mudar de temperatura, a água esfria, esquenta, a água, sei lá, se tem um veneno na água, ele não percebe, ele vai nadar lá mesmo e ele vai morrer, porque ele está dentro, inserido nesse contexto. Da mesma forma, eu e você muitas vezes estamos inseridos nesse contexto, a gente não percebe a mudança da nossa cultura e a mudança muitas vezes da nossa mentalidade. Como que a gente consegue perceber isso? Quando a gente se afasta da cultura, a gente fecha a porta do nosso quarto, a gente abre a nossa Bíblia e a gente é invadido pela cultura do céu. A gente é invadido pela cultura do céu. A gente é invadido pela cultura do céu. E aí a gente começa a perceber as mudanças drásticas que têm acontecido na nossa sociedade. A gente começa a perceber que os valores têm sido mudados. Qual que é o valor do céu? Quais são os princípios do céu? A gente começa a entender o que eu acredito. A gente começa a fazer essa pergunta. Lá no Interns, a gente tem a nossa escola aqui, inclusive fazer uma propaganda, se você quiser. Lá embaixo nós temos um balcão, a gente pode até passar um vídeo aqui, se sobraram algumas vagas, se você quiser participar da nossa escola de teologia para jovens, você tem que ter mais de 17, 18 anos. E uma das aulas que eu dou, chama-se apologética. E dando essa aula, é a defesa da fé, né? Chamou muito a minha atenção, porque eu comecei a estudar mais esses assuntos polêmicos e como a gente debate com o mundo secular, questões tão difíceis de ser conversado, né? E eu comecei a perceber de como o nosso mundo tem mudado, e a gente não tem nem percebido. E a gente, nossa geração nasceu já meio que nesse lugar, para ver se os nossos pais, nossos avós, eles conseguem perceber mais a mudança que tem acontecido. E é por isso que muitas vezes os pais, os avós olham para um adolescente, um jovem e falam, meu Deus do céu, ou olham para uma música, falam, o que é isso, que música é essa, só fala de bunda, só fala de sexo, não sei o que lá, e é engraçado, que eu estou falando isso para mim, eu olho uma música dessa, já não me escandaliza tanto, me escandaliza, lógico, mas não tanto quanto deveria. Eu olho um filme de guerra e de atentado, eu acho que é normal. A gente vê tanto sangue, tantas coisas. Uma criança hoje que nasce com um videogame direto, ali ó, para ele, quando ele tiver 10 anos, para ele uma morte, sangue vai ser normal, sendo que não era para ser normal, a morte não era para ser normal. Algo desse tipo, conversas como, por exemplo, os suicídios, começa a parecer até normal de tantas pessoas que têm passado por isso, porque a nossa cultura empurra isso. O que eu quero te convidar nessa manhã é entender que para você não pensar dessa maneira, Jesus te chama para um lugar secreto para colocar a sua identidade, a cultura do céu invadir o seu coração e dizer, você é sal e luz, você foi feito para preservar a cultura do reino, você foi feito para preservar as coisas que eu tenho te dado.
Deus tem nos chamado para isso. E qual que é o problema que muitas vezes eu vejo com esse lance da cultura? Como eu falei no começo, fazendo um link com o que eu falei no começo. Muitas vezes a igreja se fecha para o mundo lá fora. Eles falam assim, ó, nós somos santos, o povo santo escolhido de Deus, sai daqui, seus imundos, terríveis, seus nojentos, seus porcos. Nós temos pérolas preciosas, nós não vamos atirá-las aos porcos. E cita um versículo bíblico ainda, né? Como se fosse certo e correto. Sendo que Jesus nunca fez isso. Jesus tinha o seu tempo secreto, quando ele ia para o monte orar, mas depois ele voltava para a sua cultura e para a sua sociedade. E ele mudava as coisas, porque ele sabia qual era a sua identidade. 1 João capítulo 2, versículo 1 fala isso. Não ame o mundo, nem as coisas desse mundo, mas vá para o mundo. Quando João fala, essa palavra mundo é uma palavra tão conhecida, a palavra que chama cosmos no grego. Essa palavra significa valores, sistemas e prioridades, cultura. Vamos traduzir, não ame a cultura que você está, nem as coisas dessa cultura, mas vá para ela. Vá para ela e mude ela. Tenha sua identidade no seu coração fixa, sabendo quem você é, quem te colocou, quem te escolheu, e vá e faça a diferença na sua cultura. Deus tem levantado nessa manhã, nessa geração, pessoas que têm esse compromisso de entender a realidade, de que nós somos chamados para isso, porque são dois extremos, gente, dois extremos. Um vai demais, não, eu vou lá no meio da balada, não se prepara, não fala com o pastor, não fala nada, eu vou lá e vou falar de Jesus e, enfim, e o cara não está nem preparado para o lugar que ele vai. Ele chega lá, ele é confrontado com um monte de coisa e ele cai. E o outro não, eu não quero nem conversar com essas pessoas. Eu vou ali para a sala de oração, eu vou orar e vou me manter puro. Não é nenhum nem outro, a gente precisa das duas coisas. A gente acabou de ver como igreja 2 anos de oração, que foi muito intenso para nós. Mas esse 3º ano não é mais isso. É ter fé e ação para a gente mover para as pessoas lá fora. Deus nos chama para isso. Amém? Quanto tempo eu tenho mesmo? 10h13. Uma coisa muito legal que eu lembrei, cada vez mais na nossa sociedade, eles têm pedido para a gente tomar uma posição em um partido. É ou não é verdade? O que você acredita? Que time você torce? Eu torço para o Corinthians, eu torço para o São Paulo. Eu gosto de música de rock, eu gosto de música de tal. E começa uma batalha. E hoje, na nossa sociedade, diferente da época dos nossos pais, a gente tem o Facebook. A gente consegue entrar no Facebook e começa uma guerra. Quem já viu isso? Meu pai falou sobre isso também na palavra dele. Você entra lá sobre qualquer assunto, você posta lá um negócio lá. Bolsonaro. Polêmico, né? E aí começa. E uma guerra, e de repente o cara chama os primos dele lá do Nordeste. Não, o cara entra na guerra também, daí você chama os seus amigos lá do outro lado do mundo e começa uma guerra. E quem vence? Porque as pessoas esperam uma posição. O nosso mundo hoje tem cada vez mais esperado qual é a sua posição, no que você acredita, em quem você crê. E para mim responder essa resposta, eu quero olhar para a vida de Josué. Se lembra da vida de Josué, um cara que entrou na terra prometida depois de Moisés? Antes de ele entrar na terra prometida, ele está num lugar e ele encontra, a Bíblia não fala exatamente se foi Jesus ou um anjo, mas ele encontra um homem. E a primeira pergunta que ele faz para aquele homem, que é Jesus, ele fala assim, para quem você está? Com quem que você está? Você está a favor de nós ou contra nós? E o que Jesus fala naquele momento para ele? Nenhum dos dois. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Eu venho em nome daquele que criou os céus e a terra. Deixa eu falar, essa é a resposta que nós devemos dar à nossa cultura. Eu não estou com PT, ou com PSDB, ou com, enfim, um monte de coisa. Eu estou com Jesus. Ele é o meu partido. É nele que eu acredito, é nele que eu creio, e é nele que eu vou viver. Essa é a nossa posição. Essa é a nossa posição. É Jesus. Ele é o nosso partido. Não que eu seja a favor do PT, nem do PSDB, mas Jesus é a nossa identidade.
Amém. Segundo ponto, ser luz do mundo. Ser luz do mundo. Segundo ponto, para responder a pergunta que Pedro faz, devemos ser pessoas que têm testemunho. Jesus fala assim, vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês, que está diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Você consegue perceber o sarcasmo de Jesus nesse momento? Você consegue colocar o versículo para mim ou não? Olha que Jesus ele fala, não tem como esconder uma cidade construída sobre um monte. É uma pergunta retórica. É lógico que não tem como esconder, cara. Como é que você vai esconder uma cidade que está num monte? Jesus ele fala um negócio que não tem como mesmo, é impossível mesmo. Dessa mesma forma, não tem como esconder a luz que há em mim e em você. Não tem como. É impossível. E eu acho ridículo aquelas pessoas que falam assim, a minha fé é pessoal. Quem já ouviu isso? O meu tempo com Deus, é só eu e Deus, é algo privado, é algo pessoal, é só eu e Deus. Cara, isso é uma mentira, velho, isso é antibíblico, isso não é verdade, isso é uma mentira do diabo. Você e eu fomos feitos para proclamar o Evangelho, para falar das coisas que Ele tem feito, para ser testemunho nessa terra. O problema é que poucos fazem. Poucos verdadeiramente fazem. Como estão as faculdades na sua cidade em Londrina? Como estão as escolas de Londrina? Como elas deveriam estar com você lá dentro? Qual é a mudança que você tem feito nos seus amigos do trabalho? Nós somos luz desse mundo. Deixa eu explicar o contexto da luz na época do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Uma viagem, quando era feita pelas pessoas lá de Israel, ela demorava dias, às vezes semanas e até meses, como a viagem de Paulo, que Paulo fez, várias viagens em Atos. E essas viagens, a maioria delas eram feitas de noite, principalmente ali em Israel, porque tinha um deserto, era muito quente, as pessoas faziam de noite. E como você sabe, pela parábola que Jesus ele fala a respeito de um cara que estava viajando e foi perseguido, quase morreu lá numa das viagens, as viagens eram muito perigosas às vezes. Dependendo da rua, das estradas que Roma tinha na época de Jesus, eram muito perigosas. Mas mesmo assim as pessoas se aventuravam a viajar de noite. Quando Jesus ele fala sobre uma cidade num monte, pensa você como uma família judaica e uma família de judeus. Você estava lá, sei lá, em Jerusalém, em Jericó, daí você ia para Jerusalém, você andava à noite, um lugar perigoso, estava com seus filhos. E quando você avistava a cidade lá em cima do monte, você via a luz. E você falava, graças a Deus, a minha salvação está naquela cidade. A minha salvação está em Jerusalém. Eu e você somos essa cidade. As pessoas lá fora estão na escuridão, elas estão tropeçando nas coisas do mundo, tudo aquilo que a cultura prometeu, que parecia ser verdadeira, se mostrou uma mentira. O divórcio é ruim, as drogas é ruim, o sexo feito da maneira errada é ruim. O que a cultura prometeu para eles é tudo mentira, e o pessoal lá fora está tropeçando na escuridão, e eu e você somos a luz do mundo, é isso que eles querem. Eles não querem religiosidade, eles não querem uma religião vazia, ou ir nos cultos de domingo. O que eles querem é o amor de Jesus, eles querem a verdade. Eles querem estar próximos de mim, de você. O que nós precisamos é mostrar a luz para as pessoas. Eu e você somos sal e luz. Você crê comigo? Nós somos luz. Queria chamar para os músicos subirem aqui em cima. Nós somos luz, nós somos sal. E para finalizar, a gente não pode ser sal e luz sem a graça de Deus. Sabe, aparentemente, quando a gente fala sobre graça, a gente fala sobre verdade ou sal, porque eles são meio que sinônimos na Bíblia,
a gente se depara com, parece que é o oposto. Porque na nossa sociedade hoje a gente vive num mundo cristão que prega muito sobre isso. Sobre a extrema graça, ou a extrema verdade, o juízo de Deus. E você não tem nenhum, nem outro. O livro de João fala pra gente que Jesus ele era cheio de verdade. Cheio de verdade. Ele era a palavra encarnada, mas ele também era cheio de graça. Então tem muitos cristãos que estão cheios de verdade, conhecem a palavra de Deus, conhecem os princípios, conhecem muito bem o que eles acreditam, mas não tem nada de graça naquilo que eles falam. Eles tentam empurrar uma verdade que para as pessoas lá fora não é verdade. E do outro lado, a gente tem aqueles que creem na graça suprema, o que eles acham que é graça, que na verdade não é graça. Deixa eu falar algo para você. Tolerância, e eu ministrei sobre isso nos adolescentes, vou falar de novo. Tolerância e aceitação não são sinônimos. Falando sobre graça de Deus. Eu aceito, Deus te aceita como você é, mas Ele não vai tolerar o pecado que tem na sua vida. Se eu te amo de verdade, em algum momento na sua trajetória cristã eu vou precisar falar aquilo que realmente precisa mudar na sua vida. Eu estou falando como pastor. Se Deus te deixasse como você está, com os seus pecados e com as suas falhas, com tudo aquilo que você e eu temos, Ele não nos amaria de verdade. Porque a graça de Deus é um conjunto da verdade. É quando Ele nos aceita como nós estamos, mas não nos deixa como nós estamos. Então a gente precisa entender isso. Se puder dar um tecladinho espiritual aí para mim, já vou terminar. Porque eu preciso de um fundinho para... Sabe como é que é? Eu quero ler um versículo que é muito legal, que fala sobre a verdade e o sal. Presta atenção nesse versículo. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Se puder projetar para mim, capítulo 4, versículo 6, de Colossenses. Coloca para mim. Olha que interessante esse versículo, velho. Eu estava lendo, pesquisando sobre ser sal e ser luz. E esse versículo veio para mim numa pesquisa lá, Deus falou demais comigo, é muito legal. Olha o que fala. É que a minha versão é a versão Almeida e ele coloca graça, mas fala assim, eu vou ler a minha versão. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A palavra ali, agradável, do grego, ela é graça, tá? Essa versão está diferente da minha. Essa versão é NVI. A palavra do grego é graça. Que a nossa palavra, porque eu falei sobre duas coisas hoje, sobre ser testemunho, e depois de saber a nossa identidade, ser testemunho, ter a nossa identidade, a gente precisa ser testemunho para as pessoas. Mas a maneira que a gente vai testemunhar é chave. Nós precisamos testemunhar com a graça de Deus, amando as pessoas. Deixa eu te falar algo, a verdade é a verdade, meu. Ela nunca vai mudar, ela é imutável. Ela se mantém constante para sempre, é a mesma para sempre. Mas a graça de Deus, ela é irresistível. Não existe igual. As pessoas não vão conseguir resistir à graça de Deus. Elas não vão conseguir resistir à graça de Deus. Pode parecer absurdo, mas quando você usar um instrumento da graça para trazer a verdade para as pessoas, não tem como resistir à graça de Jesus. E o amor e aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Se puder abaixar as luzes. Quero contar, eu sei que já é 10h25, eu quero contar uma última história para você hoje. O meu testemunho, eu contei na última conferência algumas coisas da minha vida, mas eu nunca fui um cara muito hardcore, assim, nunca tive uma vida muito desandada, assim, eu sempre fui um cara mais certinho, mas meu irmão, meu irmão não está aqui, né, o André não está aqui, acho que não chegou ainda, deve estar chegando, está levando o Vitor para Marília. Mas o meu irmão viu umas experiências muito, muito fortes na vida dele, e eu presenciei isso. Eu ajudei os meus pais, eu já falei sobre a história dele, ele já falou para os adolescentes também a história dele, o testemunho dele.
Teve um momento na época da vida do André, com 17 para 18 anos, que tudo começou a virar na cabeça dele. Ele começou a ser influenciado realmente pela cultura, por pessoas. E eu lembro dele dirigindo louvor e depois de 2 meses, por causa dessas influências, ele já não queria mais. Eu me lembro dele olhar para os meus pais, olhar para mim e falar, eu não acredito mais em Deus, eu não creio mais nisso, eu não quero mais, isso não é para mim. Meu pai falou aqui, né? Ele falou, eu não quero ser pastor, mas não era só não ser pastor. Teve um momento na caminhada dele que ele virou conversando sério com ele. Ele falou, eu não acredito mais em Deus. Tudo que eu vivi até agora é uma mentira. Foi tudo empurrado para mim. Eu não quero isso. Não é nem não ser pastor, eu não quero ser cristão, cara. Eu não acredito mais nisso. E eu me lembro que ele falando isso para mim, a primeira resposta que eu e até meus pais a gente teve, foi de dar aquele chacoalhão no meu irmão, assim, dá vontade de dar um soco nele. Falei, velho, tudo que você viveu, cara, para de cair nessa mentira. E eu me lembro, meu pai também, por causa das emoções, eu também, a gente brigou muito feio com ele, muito feio. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, nós 3, minha irmã também, e a gente começou a questionar ele de um monte de coisa, e começar a falar da palavra de Deus, verdade, e um monte de coisa, jogando sal para cima dele, verdade, isso e aquilo, e ele não estava afim daquilo, ele não queria. Eu lembro teve um momento que a gente, quase saiu brigando lá em casa por causa disso. E a gente ficou muito chateado, meus pais ficaram chateados. Mas eu me lembro, naquela mesma noite que a gente teve essa discussão bem feia, do meu pai entrar no quarto, na sala, na época era uma sala com o meu irmão, meu pai e minha mãe olhar para ele e falar, André, seguinte, tá bom. Quero te falar algo. O Pai ama você de todo o coração. Essas palavras mexeram muito comigo, tá? O Pai te ama demais de todo o coração. Eu sei qual é a sua identidade, eu sei quem você é. Eu não sei o que vai acontecer, a gente vai orar por você. Mas eu te amo demais. Eu te amo demais. O diabo está tentando te destruir realmente, tá, mas independente disso, eu te amo e nada vai mudar isso. Deus te ama e nada vai mudar isso. Ele tem um propósito para a sua vida. E eu me lembro que o oposto do que tinha sido naquele último momento, que foi um monte de jogar a verdade, sal para cima do meu irmão, não deu certo. Mas quando a gente começou a derramar a graça de Deus sobre a vida dele, junto com a verdade, cara, isso foi uma chave. Destravou para o meu irmão, cara. Destravou a vida dele. Naquele momento, ele parece que ele abriu o coração dele mais. Ele entendeu a realidade de que minha mãe, meus pais, minha irmã, a gente estava orando por ele, que a gente amava de forma incondicional ele. Porque foi assim que Jesus fez. Você já teve um cara que tentou te empurrar uma verdade, jogando sal em cima de você assim? Você já teve uma pessoa que veio cheio de graça falar com você? Cara, a graça de Deus é irresistível. A manifestação dos filhos de Deus precisa acontecer através do instrumento da graça de Deus, junto com a verdade. Deus nos chama para fazer diferença, mas através da graça de Deus. Feche seus olhos. Eu sinto Deus, Ele derramando a identidade dEle sobre muitos aqui dentro. Uma identidade do reino de Deus, uma identidade de quem você é verdadeiramente. O diabo tentou corromper a sua identidade. Eu quero orar sobre 2 coisas nessa manhã. Eu sei que eu tenho pouco tempo, vou orar isso bem rápido. Para você que realmente sente que a sua identidade foi perdida. Parece que a cultura terrena invadiu o seu coração e corrompeu a cultura do céu que está na tua vida. Durante muito tempo você brincou talvez com o pecado, você misturou o padrão de Deus com o padrão do mundo. E essa mistura fez com que você perdesse o foco, você perdesse a sua identidade. E eu sei que é um apelo bem forte esse, mas se esse é você, se você sente falta de identidade hoje, de que é Jesus, eu quero te chamar para vir aqui na frente, eu quero orar com você. Podem ser poucas pessoas, não tem importância. O que Deus Ele quer derramar nessa manhã é uma identidade verdadeira,
não é a identidade do diabo sobre a sua vida. Oh.